Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje é sexta-feira, vou gravar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Tudo que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês, tá certo? Já bati aqui uma massa de bolo grande, tá? Foi uma massa de bolo de 8 ovos, tá bom? Uma massa de 8 ovos me rende 4 assadeiras de bolo de 1 quilo, tá? Lembrando que a minha assadeira, ela é um pouquinho maior. A assadeira que eu uso é 17 por 8. Geralmente, quem faz bolo de 1 quilo usa a assadeira 15 por 10. É que quando eu fui comprar, eu comprei errado e aí eu comprei 4 errado, tá? Então eu uso essa daqui mesmo, mas como o meu recheio é um recheio mais leve, porque é de mousse, acaba dando super certo. Quando passa pouquinha coisa, tá? Do quilo. Aí eu fiz um bolo, eu já tava colocando no forno, um bolo já tá lá, mas o forno ainda tá desligado. Assim que eu parar aqui de gravar, eu já vou colocar esses 3 bolos e aí eu consigo assar os 4 bolos juntos, tá bom? Cabe tudo certinho no meu forno. Caberia até 6 bolos de uma vez só que como eu só tenho 4 assadeiras dessa, eu vou assando de 4 em 4, tá? Esses bolos aqui é para fazer os bolos à pronta entrega. Eu tenho um bolo à pronta entrega que já estão reservados e também vou fazer umas unidades a mais para poder vender realmente como a pronta entrega. Não sei ainda exatamente a quantidade que eu vou fazer, porque ainda hoje ainda é sexta-feira, né? E eu ainda tô aceitando encomenda. Então eu não sei se a quantidade de embalagem que eu tenho aqui vai dar para fazer uma quantidade muito grande de a pronta entrega a mais, tá? Mas quem tá fazendo o pedido hoje eu ainda vou conseguir atender, tá certo? Que aí se torna mais ou menos uma encomenda, né? Quando a pessoa assim reserva. Mas é isso, pessoal. Vou colocar esses bolos aqui para assar e aí depois eu volto aqui para falar com vocês. Acabei de receber aqui o pedido da doceria, tá bom? Esse pedido eu fiz hoje e eles entregaram hoje mesmo, que esses itens aqui é só para poder complementar, tá bom? O restante do material eu já tenho em casa. Por exemplo, eu tenho mais chantilly, eu tenho barra de chocolate aqui que a gente vai estar usando para fazer os bolos à pronta entrega. Eu tenho mais embalagem, eu tenho mais coisas aqui que eu fui comprando no decorrer da semana, conforme as pessoas foi fazendo as encomendas, tá? Então isso daqui é só para poder complementar, para que eu consiga trabalhar mais tranquilamente no final de semana. Eu prefiro sempre ter produto a mais do que ficar faltando e eu ficar na correria. Tem uma doceria aqui próximo da minha casa que eles abrem no domingo, mas vai que um dia não abre, acontece algum imprevisto, alguma coisa, então eu não gosto de correr esse risco de ficar sem material, então eu sempre compro um pouquinho a mais. Eu também não trabalho com estoque, eu compro uma quantidade um pouquinho a mais e já é o suficiente, tá? Então aqui, ó, tem 4 chantilly Amélia, é o que eu sempre uso. Aqui tem forminha de doce, tá? Essa daqui é forminha simples, ela sai bem baratinho, vem 300 forminhas e eu pago R$2, é a mais barata que tem, que se eu comprar separado das outras marcas, sai por R$1,50, só 100 unidades, sai por R$1,50, às vezes sai por dois e pouquinho, então eu acho que vale mais a pena comprar dessa forma mesmo, vem direitinho, tá gente, não vem tudo aberto, estragado, nem nada, vem tudo direitinho. Então, vale a pena pra mim estar comprando. Aí eu comprei assim, ó, coco ralado. Eles pesam, tá? Esse daqui é do fino, que é pra poder passar no docinho. Comprei tubete, pessoal. Esses tubete aqui é pros personalizados da Shopee, tá? Hoje entrou um pedido e aí eu vou enviar esse pedido só na segunda-feira, porque hoje já é sexta-feira, aí não dá tempo de fazer pra hoje. Sábado só tem um correio aqui na minha cidade que abre e ele não é tão perto aqui de mim. E aí eu vou enviar só na segunda-feira mesmo. Eu tenho prazo para enviar até terça, mas na segunda eu já vou enviar. São 20 tubetes, tá bom? Que a cliente pediu e é com o tema da Liga da Justiça. E aí eu queria tudo assim, ó, no azul escuro, mas só tinha 10 assim no azul escuro, então eu pedi 10 azul escuro e 10 azul claro, tá bom? Aí dá direitinho. Assim, ó, eles vendem a embalagem fechada, vem 10 unidades e custa R$6. Então, cada tubete desse sai por 60 centavos. E depois de personalizados, pra venda, né, eu vendo ele por R$1,80, tá bom? Então, eu acho que vale super a pena. O adesivo, eu faço ele na folha offset.
Ela não é uma folha fotográfica, ele não é uma folha adesiva, eu mesmo que colo e fica super bonitinho, tá bom? Depois, se eu lembrar, eu mostro pra vocês, tá bom? Gravo um vídeo na segunda-feira e mostro pra vocês, tá? Então, pra mim, vale super a pena. É bem econômico, eu consigo vender por um valor até legal, tá? Sai por R$1,80 cada valor pra poder vender, tá bom? E assim, de compra sai por 60 centavos. Aqui, pessoal, eu tenho várias embalagens, tá bom? Essas embalagens aqui, ó, eu tenho a H50, que é onde eu coloco o bolo de 1 kg, e eu tenho a H60, que é onde eu coloco um bolo de 2 kg, 2,5 kg, tá bom? Essas embalagens aqui são com tampa. A H50, pra mim, sai praticamente o mesmo valor se eu comprar a embalagem aberta ou fechada. Então, eu tô dando preferência de comprar a embalagem fechada. E a H60, o cliente que pede, e aí ele paga um adicional por essa embalagem, porque a H60 ela é mais cara do que se eu comprar aberta, tá? Assim, fechada sai mais caro. E aqui, pessoal, eu tenho um papel arroz, ó, com esse tema. Eu não lembro o nome desse bonequinho, mas geralmente as pessoas desenham no bolo, né? A cliente não quis desenhado, ela queria no papel arroz, e aí esse papel arroz, ele entra como personalizado. Aqui onde eu moro, um papel arroz, ele custa R$5, mas quando ele é personalizado, aí depende da personalização, vai aumentando o preço. Esse daqui, ó, custou R$8, tá bom? Mas quem vai pagar esse valor é a cliente, entra como um adicional também, porque é ela que pediu dessa forma. Aí a doceria, eu falo o jeito que eu quero, eles montam a arte, me mandam, eu mando pro cliente, o cliente aprova e ele que paga, tá bom? Hoje, exatamente na sexta-feira, eu tenho um bolo que é assim, desenhado, e eu mesmo que vou desenhar. Eu não sei se eu vou gravar um vídeo separado, mas, assim, se eu gravar o vídeo separado, vocês vão ver no próximo vídeo. Se não, eu mostro pra vocês aqui nesse vídeo mesmo o bolo já pronto, tá bom? Lógico, tem uma diferença, eu não sou profissional em escrever em bolo nem nada. Eu só fiz um bolo assim escrito, então eu ainda tenho as minhas dificuldades, não fica perfeito. Então, se o cliente quer uma coisa mais direitinha, tem essa opção aqui do papel arroz também, tá bom? Mas escrito fica bem legal, eu vou mostrar pra vocês, tá? Não sei se ainda nesse vídeo ou no outro. Pessoal, eu sempre gosto de otimizar o meu tempo. Então, enquanto aqueles 4 bolos estão lá no forno assando, eu vou fazendo outras coisas. Então, o que eu vou fazer agora? Vou cozinhar docinhos, tá bom? Eu tenho uma encomenda para amanhã, sábado. São 100 docinhos, sendo eles 50 brigadeiro e 50 beijinho. Para cada 50 docinho, eu uso um leite condensado. E eu uso apenas o leite condensado e o saborizante. Então, por exemplo, se é um brigadeiro tradicional, é o leite condensado e o cacau em pó. Se é um beijinho, é o leite condensado e o coco. Se é um brigadeiro de leite ninho, é o leite condensado e o leite ninho ou um leite em pó, tá bom? Então, aqui na minha panela, eu já acrescentei um leite condensado. O leite condensado que eu uso, que eu gosto muito, sempre dá certo, sempre dá o ponto certinho. O que eu mais gosto é o Piracanjuba, tá bom? Mas aí você pode usar qualquer marca da sua preferência. E aí aqui a quantidade de cacau em pó é 1 colher, tá? Aqui eu vou colocar com a minha espátula mesmo. Mas, ó, é assim, ó, uma pontinha da espátula, que aí já fica equivalente a 1 colher, tá bom? E aí, aqui é só a gente mexer, eu mexo bem antes de levar pro fogo. E aí depois a gente vai lá, leva pro fogo e cozinha esse brigadeiro. Eu cozinho até ele começar a soltar do fundo da panela ou então ele começar a cair em blocos, tá bom? Eu não vou conseguir filmar pra vocês ali na beira do fogão, porque o meu tripé, ele não tem muita estabilidade. Então eu tenho medo de ficar ali na beira do fogão com o celular, tá certo? Então eu vou cozinhar o de brigadeiro e depois o de beijinho e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, atualizando vocês, cozinhei aqui os docinhos, tanto o brigadeiro como o beijinho. O beijinho eu faço o mesmo processo, é um leite condensado e em relação à quantidade do coco, depende muito da textura do coco. Se for um coco muito fininho, aí eu coloco uma quantidade maior. Se for um coco médio,
coloco aí umas 2 colheres. Se for um coco mais grosso, aí 1,5 colher já é o suficiente, tá? Então acaba sendo mais por olhômetro e depende da textura do coco, tá certo? Então eu já cozinhei aqui os dois. E tem gente que coloca o docinho só enrolado no plástico filme, mas eu gosto de colocar ele numa superfície. Então ou eu coloco num pratinho de sobremesa, ou em cima assim de uma tampa, igual tá aqui. E aí por cima eu coloco o plástico filme, tá bom? Então eu deixo ele aqui esfriando em temperatura ambiente. Então, se, por exemplo, no caso aqui é só para amanhã, mas eu vou enrolar ainda hoje. Então eu fiz agora cedo, para quando for mais tarde ele já vai estar frio e eu consiga enrolar. Eu não gosto de cozinhar e colocar na geladeira, eu acho que a textura não fica legal. Então eu faço ele com antecedência para que ele esfrie assim, esfrie em ambiente sem ser na geladeira, sabe? Ele esfria aqui em cima da mesa mesmo, tá bom? E aí aqui, pessoal, eu tô separando as coisas pra mim fazer massa de bolo, tá bom? Eu ainda tô com aqueles 4 bolos assando. Daqui a pouquinho eu já vou tirar, só tô deixando dar uma douradinha a mais. E aí eu vou colocar essas 2 assadeiras. Essa daqui é uma assadeira maior, tá? Para aquela assadeira do bolo de 1 kg, que é 17 por 8, eu uso como se fosse uma massa para aquela assadeira, para uma só, é uma receita de 2 ovos. Aí dá um bolo de 1 kg, 2 ovos, né, na receita da massa dá 1 kg de bolo. Já essa assadeira aqui, eu preciso de 4 ovos. Então eu vou fazer uma receita de 8 ovos, que aí vai me render 2 assadeiras. Acho que ficou um pouquinho confuso, mas deu pra entender, tá bom? Não vou filmar pra vocês aqui a receita da massa, porque já tem vídeo aqui no canal de vários tipos de receita. Essa receita que eu vou fazer é uma receita super simples, super ok de fazer, rapidinho. Não vai muitos ingredientes nem nada. Mas a partir de semana que vem eu vou começar a fazer a massa com emulsificante, tá bom? É porque eu tô com um pote grande de 1 kg de emulsificante aqui e tá chegando próximo da data de vencimento. Eu não quero jogar fora nem nada, então eu vou utilizar para fazer as encomendas de bolo, tá? Então desse final de semana é a massa tradicional que eu faço. Aí pro próximo final de semana eu vou ver se eu consigo fazer uma adaptação e usar a massa de emulsificante só para não perder material mesmo, tá bom? Hoje eu vou usar essa farinha de trigo aqui. Eu não lembro se nos vídeos que eu tava gravando pra vocês, testando farinha de trigo, eu não lembro se eu testei essa farinha aqui. O nome dela é Celina, é uma farinha de trigo tipo 1. E, gente, ela é muito, 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 muito boa mesmo, tá? Os bolos ficam bem clarinho, ela é uma farinha soltinha, não precisa ficar peneirando nem nada. Ela é muito boa e eu gosto bastante de usar ela também, tá bom? Sempre que a minha acaba, que é a minha que eu compro, que é a da marca Jaci, eu só encontro ela em um mercado, que é um mercado atacadista. Então, quando essa minha farinha acaba, aí eu uso essa daqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a massa do bolo, que aí é o tempo de eu bater essa massa de bolo, tirar aqueles 4 bolos que estavam no forno, enquanto esses daqui assa, aqueles vão esfriando. E aí eu vou fazendo esse processo. Olha só, pessoal, desenformei, tá? Os 4 bolos e já bati a massa dos 2 bolos aqui, tá bom? Aí agora eu vou colocar esses 2 pra assar. E eu não gosto de desenformar o bolo ele ainda quente, tá? Eu gosto de deixar ele esfriando dentro da assadeira mesmo. Porém, como eu disse pra vocês, eu tenho um bolo que é pra hoje mesmo e eu vou usar uma dessas massas. Então, uma dessas eu já vou desenformar, colocar na bandeja, porque aí ele aberto, ele esfria mais rápido, tá bom? E aí, enquanto o bolo esfria, esses 2 aqui vai assando, eu vou preparando os recheios, tá bom? E aí eu vou fazendo esse processo. Então, eu vou agilizar aqui que eu tenho pra agilizar, e aí depois eu mostro mais coisa aqui pra vocês. Pessoal, eu sumi e tô aparecendo aqui agora só pra encerrar o vídeo, tá bom? Como eu tinha falado pra vocês, eu tinha um bolo que era pra fazer exatamente na sexta-feira mesmo, que é esse bolo que tá aí aparecendo pra vocês. Então, eu me dediquei a fazer o bolo, tá bom? Depois que eu parei de gravar lá pra vocês, eu coloquei o bolo pra esfriar, fiz a preparação do recheio tanto desse bolo como dos outros bolos também. Recheio, bolo, e aí na hora de decorar eu me concentrei naquilo que eu precisava fazer, que era na decoração desse bolo, que é uma decoração que requer um pouquinho mais de atenção,
pra gente não acabar borrando e ter que começar tudo do zero. Então, eu acabei me dedicando mais a fazer o bolo. Não gravei um vídeo separado fazendo esse bolo, mas não vou falar pra vocês que é super simples de fazer, porque requer muito treinamento. E uma coisa que eu falo pra vocês, toda vez que eu vou fazer um bolo desse, treina, gente. Toda vez. Toda vez. Igual esse daqui é o meu, na verdade, é o meu segundo bolo que eu fiz. E desde o primeiro bolo, toda vez antes de eu fazer, eu pego, testo em alguma outra superfície pra ver se tá tudo certo com o aplicador, né? Aquele escreva fácil, pra ver se não tá entupido nem nada. Eu nunca pego o bolo, já faço diretamente no bolo, eu tenho muito medo. Porque se borrar alguma coisa do tipo, é o que eu falei, não dá pra tirar só a parte que errou. Você tem que tirar tudo e começar a decoração do zero. Então, por isso que eu não voltei a gravar pra vocês. Começou a entardecer, a iluminação aqui já não ficou muito legal. E eu fiquei me dedicando ao bolo, tá bom? Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho do meu dia. Não consigo gravar tudo, né, gente? Porque é muita coisa, muita correria. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal.